sem papas na língua. Com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Editora Almedina. Com os livros do professor Dionísio da Silva nas principais livrarias ou na almedina.com.br. Mestre da língua portuguesa, professor Dionísio da Silva, já está na ponta da linha. Ele separou, inclusive, vou dar o crédito certinho. Professor! O sobe-som que a gente tocou do hino do Soldado do Fogo, em homenagem ao Corpo de Bombeiros, ao bombeiro, foi o professor Dionísio da Silva que separou para a coluna dele e eu que antecipei um pouquinho. Você me desculpa, professor? Bom dia, Bom Agatha. dia. Eu te louvo em vez de desculpar, eu te louvo. Bom dia, Andreasa, queridos. Tudo Professor! Meu querido, Professor? meu querido mestre. E bom professor, dia. por conta desse dia de hoje, a gente começa falando sobre bombeiro, sobre a palavra, a origem da palavra bombeiro, não é isso? É isso, nós homenageamos os bombeiros e trazemos aqui o berço das palavras que mudaram de significado. Bomba é uma palavra que está no étimo de bombeiro, veio lá do grego, designava o zumbido das abelhas, que faz tudo aquilo que fazia algum barulho. Então, quando bomba começou a fazer barulho, o objeto aquele é inventado. Aliás, também para combater o incêndio, já havia bomba na antiga Grécia e se chamou também bombas. No latim ficou bombos, veio bomba no português e tem vários significados, né, Agatha? A gente pode levar bomba numa prova, que é também uma coisa que não se espera, ou disso, em geral, de uma surpresa desagradável, bomba. Ou então, uma notícia bomba, pode ser uma coisa boa. Daí depende do contexto. Mas professor, se a gente escutar a aula e bomba em português, pelo menos, a gente não vai tomar, né, Andreasa? Não Só toma. ficava sintonizado em 90.3 toda quinta-feira. Seguir a diretriz do mestre, não tem bomba. A outra coisa que a gente pode lembrar, porque que as pessoas vão dando nome às coisas, uma coisa muito importante, um recurso muito importante nos salvamentos dos nossos heróicos bombeiros é uma escada que se chama Magiros, mas que no português se diz Magiros, porque nós não temos nós aprendemos o nome da escada porque ela aparece escrita assim, o nome aparece escrito assim, mas o Konrad Magiros foi o alemão que inventou essa escada lá no século XIX. Em Portugal, essa Magiros se chama Fernandes, quer dizer, assim como o lixeiro, né? Aqui é Gari, porque o primeiro empresário do lixo foi Gari, mas em Portugal é Almeida. Então as coisas vão ganhando os nomes que o povo lhes dá e os dicionários vão acolhendo. Mas, Agatha, para concluir essa primeira parte, incêndio é uma coisa muito antiga, então já está legislado o incêndio que é involuntário, daquele que é criminoso. Lá em 1780 a.C., no Código de Hammurabi, todos os que fizeram lei se preocuparam com aqueles incêndios ditos criminosos e aqueles que são fruto da natureza, né? Cai um raio entre uma coisa seca e taca fogo na floresta, né? E professor Andreasa, eu vou contar um bastidor que assim, não vai alterar em nada na vida do ouvinte, mas que tá acontecendo muito comigo. Eu tô vendo uma série, inclusive, de bombeiros. E aí eu fico vendo até tarde, porque às vezes eu perco o sono. Chicago Fire. Tem no Amazon Prime, enfim. Essa série eu tô vendo e aí eu vou dormir, professor, eu sonho que eu tô no incêndio, acordo suando. Já acordei várias vezes suando, achando que eu era bombeira que ia apagar o fogo. Enfim, só para trazer o relato do bastidor. Viveu um momento de bombeiro, né? Vivi. Professor, diga. Não, é bom trazer essas curiosidades, porque, por exemplo, eu que sou do Brasil Meridional, o bombeiro aqui, que é também um encanador, chamar o bombeiro para arrumar alguma coisa em casa, no Brasil Meridional é encanador. Não professor. É bombeiro. Bombeiro é só para o homem do incêndio. Ou aí, como a Agatha deixou dito, a série dele, o inglês, que não veste, aliás, de vermelho seus bombeiros, mas de amarelo, chama de fireman, né? O homem de fogo. Professor, nosso ouvinte aqui no YouTube, na nossa live, Eleison Correia, pergunta: professor, um dia desses um aluno me disse que minha aula bombou
e que eu lacrei. Eu fui elogiado ou sacaneado, professor? Ele pergunta. Ele foi elogiado. Porque bombar significa que, como na notícia bomba, né, da grande audiência, prestaram muita atenção a ele, a aula dele bombou e lacrou. É que explicou tão bem que pôs um lacre, quer dizer, não se pode pôr mais nada, está perfeito o que explicou. Esse é o sentido do lacre, Andreas. Muito bem, do mestre. Lacrou. Se usa muito nas redes sociais, né? Agora lacrou, quer dizer, fez o último comentário definitivo. Estão dizendo aqui com frequência que eu lacrei, mas eu não sabia se era elogio ou crítica, agora está resolvido. A nossa live tá bombando, por exemplo, é isso, né? Professor... o Andreasa lacra todos os dias, né, Agatha? E Apocalipse, professor? Da onde que vem essa palavra? Quem diria, né? Apocalipse tem a ver também com eucalipto. O étimo do grego, da palavra, tanto de eucalipto quanto de apocalipse é o mesmo. Então, ali dentro de eucalipto existe o étimo chamado calipto, né? Eucalipto. Este calipto veio do grego kaliptain, que quer dizer esconder. Curiosamente, o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, teve tal influência na cultura mundial, sobretudo nesses países onde a Bíblia é muito lida, isto é, os países da civilização ocidental cristã, que o último livro da Bíblia, chamado Apocalipse, escrito por um dos evangelistas, o mais jovem deles, o São João, trata das coisas que serão reveladas, não é? Ele diz que ele teve essa visão e vai escrever o livro e de fato o revela. Então ele ganhou o sentido de tragédia, porque o que a narrativa revela são tragédias, é a destruição, o final dos tempos, como se diz, pelo fogo. A primeira foi pelo dilúvio, mas não terminou tudo, então essa possível última seria pelo fogo. Então Apocalipse é alguma coisa que estava escondida e que foi revelada, mas ganhou o significado de uma grande tragédia. Por exemplo, a Guerra do Vietnã, para mim, não sei o que vocês acham, para mim um dos melhores filmes, talvez o melhor sobre a Guerra do Vietnã, foi Apocalipse Now, né, do Coppola. Fantástico o filme. Professor, falamos sobre eucalipto, eu tenho uma coisa para falar sobre eucalipto, já que nós estamos falando desse étimo aí. Quando eu vim aqui para a Band News FM, no Rio de Janeiro, o senhor em breve estará de volta aqui conosco, frequentando o estúdio. Mas quando eu vim para cá, ainda em agosto, há quase um ano, de 2019, esse estúdio aqui, eu vou melhorando, né? Aos pouquinhos eu vou botando as mangas de fora e arrumando essa casa. Agora temos iluminação aqui, professor, você vai ficar impactado com as luzes que há aqui. Mas quando eu cheguei, esse estúdio era muito quente, muito quente. Tem ar-condicionado, era um calor. Havia uma tirania. Ele é exagerado. Tirania de Thaís Dias e Agatha Meirelles. E eu sento aqui nesse lugar, quem vê na live sabe, aqui tem umas máquinas, ainda solta um calor, parecia mesmo uma sauna. Então eu falava pra Agatha, pega o eucalipto. Porque se é para ficar na sauna, vamos borrifar eucalipto conforme a sauna para ficar no clima adequado. Então, estou contando essa história que, como a da série da Agatha, não tem qualquer importância, não tem. Mas dá um molho, né, professor? Não, mas é um molho muito bem-vindo e me faz lembrar que esse aroma de eucalipto é muito presente realmente nas saunas, ou foi muito presente, não é? E também porque eucalipto, Andreasa, tem esse nome porque ele traz escondidas as sementinhas. Esqueci de dizer, então digo agora. É por isso que o étimo de o Apocalipse e de eucalipto é o mesmo. Ambos têm o significado de esconder alguma coisa. Mas, Andreasa, diante desse olhar aí da Agatha, que eu estou vendo vocês dois aqui, e eu morrendo de inveja, você deve ter muitas outras inspirações. Eu é que fico vendo aqui só no virtual. Estamos com saudade, professor. E, professor, eu também. Pra gente encerrar, que a gente já está mais que estourado, porque o Andreasa não para de falar, fazer a Bangu, ou a moda Bangu. Então, este bairro que eu quero homenagear hoje nessa expressão, fazer a moda Bangu, é uma expressão que se consolidou na língua portuguesa como significado de fazer mal feito, fazer de qualquer jeito. Então faz a Bangu. O nome do bairro, Bangu, é o nome que veio da língua indígena, do Tupi, e Bangu quer dizer sombra.
porque os índios olhavam aquela grande sombra feita ali pela pedra da montanha e chamaram aquela área de Bangu. Depois que se instalaram ali as primeiras fábricas, sobretudo a de tecido, todo mundo sabe, né, que fábrica e esporte, sobretudo fábrica e futebol, tem muito a ver no Brasil. Tem os times de ferroviários aí que marcam a nossa paisagem de futebol, mas também os ligados à fábrica. E o Bangu é o mais importante deles, nascido de trabalhadores de fábrica de tecidos. E eles colocaram o primeiro negro no futebol brasileiro e por isso foram convidados gentilmente a se retirar da Liga Carioca, porque tinha incluído um negro no time. E assinaram foram chamados, a diretoria foi chamada a assinar um documento, isso em 1907, para quem diz que não existe racismo no Brasil. Em 1907 foram chamados, a diretoria do Bangu foi chamada a retirar o jogador negro do time, se comprometer que negro não entrava mais em campo, ou então eram desligados da Liga. Corajosamente, o Bangu se desligou da Liga Carioca de Futebol, isso no longínquo 1907. E fazer a Bangu ficou preconceituosamente, não assim misturado com racismo, isso não, porque é nosso dever separar bem as coisas, como o Andreasa faz nos seus comentários, né, Agatha, discernindo direitinho, porque tem que separar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, não tem a ver com racismo fazer a Bangu. Fazer ao Bangu é porque se faz de qualquer jeito. Por quê? Porque tinha que improvisar e fazer. Era isso. Quando eu era moleque, tinha no futebol de amigos, numa quadra, a saída Bangu. Quando você tomava um gol, ou fazia um gol, né, a saída normalmente, para quem não conhece futebol, você se dá no meio de campo. E havia a saída Bangu, que era desde a área, né? Toma o gol, já bota a bola ali na área e sai pro jogo. Era a saída Bangu, professor. Cultura futebolística aqui, né? Também, tá vendo, professor? A saída Bangu é uma saída... É tão engraçado olhar para vocês falando aqui, porque agora está chegando a imagem do Andreasa falando o que ele acabou de falar, e eu já vou falar enquanto ele fala, isso ao mesmo tempo. Mas é o seguinte, então, que é bom a gente trazer esses exemplos de que a língua é viva, é o povo que cria ou altera essas expressões, e tem mais, né? Vamos concluir aqui com o grande incêndio do Rio, de que ninguém mais falou, mas que é marcante. O maior incêndio que o Rio já teve foi o de Niterói, matou 500 pessoas, e lá revelou-se o Pitangui, não é? O Pitangui não era conhecido, começou a restaurar o rosto das pessoas e tornou-se referência mundial, maior cirurgião plástico do mundo, e surgiu naquele dia um caminhoneiro que vendeu a sua empresa e se dedicou a pregar o bem pelas ruas do Rio de Janeiro, que é o Profeta Gentileza. Então, incêndio, bombeiro nos faz viajar muito e por boas lembranças também, além de a gente lamentar as tragédias. Professor Dionísio da Silva, sempre com uma aula pra gente. A resenha foi boa. Temos encontro marcado na semana que vem, aí, na quinta-feira, combinado, professor? Combinado, Agatha, é sempre um prazer te receber aqui ao telefone, e como o Andreasa disse, eu desejo logo poder encontrá-los de novo. Muito obrigado e até de repente. Um beijo para todos vocês.